Terceiro, esse texto fala de uma coisa interessante, que é a segurança da salvação. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Quando Deus nos salva, Ele não nos deixa ir. Quando Deus nos salva, Ele não nos deixa de qualquer maneira. Quando Deus nos salva, Ele nos dá uma segurança. E essa segurança é a sua mão providente. E muitas vezes, irmãos, Deus aplaca a mão sobre os eleitos para não perdê-los. Porque sabe que se permitir, ele vai embora. Tem crente que nunca vai prosperar, porque a soberba não permite. E aí Deus tem que aplacar. O próprio apóstolo Paulo fala disso. Ele teve uma revelação, ele vai ao terceiro céu, ele viu o paraíso de Deus, e quando ele volta, ele diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus não sabe, foi até o terceiro céu, e o que viu e ouviu foi tão inefável que não consigo dizer, não consegue expressar. Mas por causa da grandeza da revelação, Deus me colocou um espinho na carne, como o esbofeteador de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse. Então, irmãos, tem crente que é salvo, aceitou Cristo, recebeu a salvação eterna, só que ele começa a se achar melhor do que todo mundo, porque recebeu salvação. Aí ele levanta o nariz, ele enche os pulmões, enche os peitos, e agora ele quer pisar em todo mundo. E se ele receber alguma bênção de Deus, aí o negócio complica. Porque aí ele pisa nos menos favorecidos. E aí, como Deus não perde ninguém, ele aguarda. Ele diz: não, o seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui, pertinho de mim, fica aqui. Então tem cristão, tem crente, tem salvo em Cristo Jesus, que trabalha, não prospera, que quer, e ele busca e parece que não consegue, mas é porque Deus sabe que se Ele te der, você vai fazer o que não quer. É igual, abrindo parênteses, né? Outra vez eu estava numa ocorrência uma vez, aí tinha um cara que era largado, e o cara parente sabe. Aí o meu colega me disse assim: rapaz, é tão ruim que Deus te fez aleijado para não te perder de vista. Então tem gente que é nesse estado. Se Deus permitir algo mais, a pessoa abandona os caminhos do Senhor. A pessoa abandona a graça. A pessoa abandona a salvação eterna. E a Bíblia diz que é Ele que completa a obra. E como Ele completa a obra, é da maneira dele. É do jeito dele. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, só Deus é independente. Só Deus é absoluto. Só Deus é todo poderoso. Só Deus é extraordinário. Somente Ele, na sua graça, na sua misericórdia, pode todas as coisas. Eu e você, em todos os aspectos da nossa vida, nós dependemos de Deus. Todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos dessa graça e dessa misericórdia. Quanto mais na salvação eterna, quanto mais na segurança eterna. A salvação vem pela graça divina. Ela não se trata de um mérito humano, mas é de algo elevadíssimo que somente Deus pode dar. É Deus que dá início à salvação, é Deus que dá início o trabalho da salvação, e é Ele que continua, é Ele que aperfeiçoa na vida do crente, é Ele que levanta, é Ele que sustenta, é Ele que nos leva até o dia final. O começo e o fim do destino da humanidade e dos humanos está na mão de Deus. É Ele que nos leva, é Ele que nos faz estar na presença do Todo-Poderoso em todos os momentos. Mas a salvação, ela é eterna e ela está para a eternidade. Mas Deus continua nos salvando aqui e agora. Deus continua caminhando com os salvos. Deus continua dando segurança aos salvos. Deus continua livrando os salvos da sua caminhada. O justo, ele sofre, mas ele não está desamparado pela graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é fortaleza na aflição. Por isso que o texto diz que ele é fortaleza nos momentos de dificuldade. No tempo da angústia, Deus é refúgio, como o próprio salmista declara. Há um texto lá em Naum capítulo 1, verso 7,
Ele diz o seguinte: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Irmãos, Deus, no momento da tua angústia, Deus, Ele trabalha no processo. E tem uma teologia maluca que estão sendo ensinada por aí, nas redes sociais, de que você aceita Cristo, você se torna um super crente, que agora você não vai ter mais problemas, que agora você não adoece mais. E isso é teologia satânica. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus disse que estaria conosco no processo. Lá em Isaías ele diz: quando você passar pelas águas, eu vou estar lá. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar lá com você. Ele não falou que iria nos retirar das dificuldades da vida. Não, ele disse que estaria conosco nessas dificuldades. O salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Então Deus vai nos livrando no processo, na caminhada. Deus não nos livra das dificuldades, Deus não nos livra dos problemas, pelo contrário, Ele nos livra na dificuldade. E essas dificuldades, elas fazem parte do processo da salvação. Porque sem esses processos, nós não queríamos estar com Deus. O Salmo 119 diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu observo a tua lei. Muitos crentes, para se voltar para Deus, precisam receber aflições. Muitos crentes, para se voltarem para Deus, precisam passar pela angústia. Muitos crentes, para se voltarem para Deus, precisam passar pela enfermidade. Muitos crentes, para se colocarem na presença de Deus, precisam passar pelas dificuldades, para que eles possam se voltar para Deus. E aí, por isso que Deus diz através do profeta Naum, que Ele é bom, que Ele é fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece a cada um. Ele conhece cada um. Então, às vezes eu estou passando por uma dificuldade que eu não entendo, que eu não compreendo, mas eu sei que Deus está trabalhando e que Ele está comigo. Eu não sei o porquê, eu não sei o propósito, mas eu sei que Ele está me ensinando alguma coisa que talvez eu ainda não aprendi, que talvez ainda não foi revelado, não foi iluminado. Mas eu estou passando por necessidades, estou passando por dificuldades, estou passando por problemas, mas eu sei que Deus está comigo ali, naquela angústia. Ele está. Talvez eu não entenda, eu não compreenda, mas Ele está naquela angústia. Talvez no momento do luto, talvez no momento de uma separação, no momento de uma enfermidade, mas Deus está caminhando conosco. Porque Ele é fortaleza bem presente. Ele é um lugar onde o homem pode refugiar-se e receber a sua proteção. A Bíblia apresenta Ele como Yahvé Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos. É aquele que vai à nossa frente, é aquele que vai abrir os caminhos. A ira de Yahvé, irmão, se derrama sobre aqueles que o odeiam, mas quanto àqueles que depositam nele a sua confiança, Ele se mostra sempre misericordioso. E Ele conhece o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Portanto, irmãos, se a misericórdia de Deus te alcança, ela te salva também aqui e agora. Ela te salva também das angústias, ela te salva também nas dificuldades, ela te salva nos problemas, ela te salva nos momentos de crise, ela te salva nos piores momentos da vida. Porque o justo, ele sofre, mas Deus está com ele. O Salmo 37 proclama com clareza que a salvação pertence a Yahvé. Ela não pertence a outro, ela pertence a Deus. Não é por mérito humano, nem por vontade da carne, mas pela graça soberana de Deus. Não foi a minha vontade, não foi o meu querer, foi a graça que me alcançou e me fez ir até Ele. A salvação vem de Yahvé e ela é aplicada por Cristo. E além disso, ela traz uma segurança real. Por isso que Deus conclama, convida e convoca a humanidade, para que a humanidade se volte para Ele, para receber a salvação. Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Não olhe para outro. Não olhe para pastor, não olhe para bispo, não olhe para os que se dizem apóstolos, não olhe para os que se auto-intitulam reis, seja o que for. Não olhe para ser humano nenhum.
Olhe para o autor e consumador da sua salvação. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque quando você desviar os olhos dele, você vai estar incorrendo em erros. E erros podem te levar a abandonar o caminho da graça, o caminho da salvação, o caminho da misericórdia.